Queridos amigos, mais uma reunião sobre administração de passivo circulante. Falei mais uma reunião, é que eu estou tão acostumado com negócios, mas é mais uma aula de passivo circulante. A administração do passivo circulante envolve a administração de uma série de contas, né, como já vimos, fornecedores, despesas a pagar, impostos, empregados. Já vimos anteriormente também como que se administra essas contas todas, né? Agora, vamos passar ao último item que nós vamos analisar aqui do passivo, que é a questão dos créditos. Tá? Quais são os créditos bancários que as empresas podem obter? Veja, uma coisa, nós estamos falando sobre aquelas facilidades, por exemplo, de capital de giro, de antecipação de cheque, antecipação de cartão de crédito, de débito, de uma série de coisinhas, né? Vale-refeição, são operações que o banco faz. Agora nós estamos falando de crédito. O que envolve crédito? Então, crédito envolve empréstimo, financiamento, commercial paper, debentures, leasing, Finame e factoring. Isso só para citar os principais. Tá? Nessa nossa aula aqui, nós vamos ver como que nós calculamos o custo real dessas operações de crédito. Tá? Nós temos uma aula específica, a gente tem uma aula específica sobre Finame, factoring e commercial paper. As outras, empréstimos, financiamentos, debênture e leasing, nós já vimos isso numa videoaula que eu chamei de fontes de capital de terceiros para as empresas. Tá? Então, para complementar essa aula aqui, você teria que voltar lá atrás. Tá? Então, muito bem, vamos ver como que nós calculamos o custo real de uma operação de crédito. Então, eu queria dizer para você o seguinte, sempre que você quiser saber quanto que você efetivamente está pagando por uma operação de crédito, você tem que fazer um fluxo de caixa dela. Mas como é que eu vou fazer um fluxo de caixa? Pega o contrato, em cima do contrato você vai montar um fluxo de caixa no Excel. Não adianta você querer fazer isso na calculadora, a calculadora não é um instrumento para fazer isso, você vai ter que fazer tudo em dia, e aí vai ocupar uma planilha muito grande e muito detalhada. Você tem que fazer isso para cada uma das operações. Por quê? Porque a contabilidade vai usar esses dados todos explodidos, todos esses dados separados. Tá? Então, independente do tipo de operação que você estiver fazendo, quer saber quanto que você está pagando? Faça um fluxo de caixa no Excel. Nunca leve em consideração aquela taxa que o banco te disse que é, porque aquela taxa, o banco ele te dá aquela taxa por uma questão de facilidade. Então, ele precisa te dar aquela taxa daquele modo. Ele diz assim, olha, vai te custar 12% ao ano, mas a capitalização é mensal. Poxa, 12% ao ano com capitalização mensal já não vai dar 12, vai dar 12,61. Mas o que acontece é o seguinte, não é só a taxa, normalmente ele te cobra um ataque, às vezes ele pede que você faça um saldo médio na conta, ele te cobra uma despesinha, ele te cobra alguma outra coisinha a mais, tem mais um imposto, então você tem que, no fluxo de caixa você vai considerar todos isso. Então eu montei aqui um exemplo de um empréstimo em moeda externa, que é um empréstimo em dólar, tá? É um empréstimo em dólar, a minha canetinha, porque faz isso comigo, que é um empréstimo em dólar, que para te dar um exemplo, mas isso aqui vai servir para qualquer coisa. Está aqui o valor, é 900 mil dólares, está aqui o valor do dólar, para contabilizar tem que ser em real, então você vai ter que transformar uma coisa na outra, tem o prazo aqui da operação,
olha a taxa de juros aqui, que legal, ó, 8% ao ano. Então, então vou pagar 8% ao ano. Não, não, pelo amor de Deus, você não vai pagar 8% ao ano. Quanto que eu vou pagar? Não sei quanto que você vai pagar, você vai ter que fazer a conta. Mas então o banco está me passando a perna? Não, de jeito nenhum. E o banco tem que falar para você que é 8% ao ano. Aí você vai ter que fazer a conta. E olha que aqui é 8% ao ano simples, é capitalizado linearmente, pago sobre o saldo devedor. Mas veja aqui, ó, tem imposto, tem imposto de renda, tem uma taxinha que o banco te cobrou de despesa, tem despesa com contrato, com registro, com cartório, com isso, com aquilo, o banco te cobrou tudo esses valores. Então, está aqui todos os valores do empréstimo, né? Agora eu vou passar a fazer um fluxo de caixa com aqueles valores do empréstimo. Tá? Então, eu montei uma planilhinha no Excel, eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar tudo aqui, que é para a gente fazer de novo e você ter ideia de como é que funciona isso. Então, o primeiro passo que nós temos aqui é o quanto vamos ter de crédito. Tá? Crédito. Então, a primeira coisa, eu vou clicar aqui com o Excel, o crédito é de 4.700.000, tá? Igual, vou passar aqui, ficou meio torto o meu valorzinho aqui, 4.700, dei um Enter, está lá. É uma entrada ou uma saída de caixa? Entrou no meu caixa 4.770. Muito bem. Agora eu tenho as taxas, tá? Vou pegar as taxas. Então, é menos, vou aqui em cima das taxas, 23, coloquei lá. Despesas também é uma saída de caixa, né? Menos 35. Puxa, mas como é que eu vou saber quando que eu ponho isso, em que instante, tal? O contrato vai dizer isso. E outra coisa que eu vou te falar é o seguinte, olha aqui eu coloquei em semestre, porque que é o menor período que eu tenho aqui no meu exemplo. Porque o juro é pago semestralmente sobre o saldo devedor. E que está acontecendo com a minha caneta. Pago semestralmente sobre o saldo devedor. Então, eu coloquei em semestre. Mas isso nunca vai acontecer na tua vida. Sempre você vai ter que fazer essa planilha em dia. Tá? Muito bem. Imposto. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Igual, eu vou lá, vou pegar o 4.770 vezes a alíquota do imposto que aponta o 65. Esse número é negativo, então, vezes menos 1. Né? Por que é negativo? É uma saída de caixa. Né? É uma saída de caixa, vezes menos 1. Olha lá. Tá? A amortização do principal. Vamos ver o que ele fala aqui sobre a amortização do principal. O prazo é 5 anos e o principal, ou seja, o 4.770, vai ser amortizado em 3 pagamentos anuais, o primeiro pagamento no final do ano 3. Então, vamos lá no caixa, ano 3, aqui, ó, tem ano 1, ano 2, ano 3. Então, a amortização do principal, eu vou fazer o seguinte, igual, vou lá, o 4.770 dividido por 3. Entrou, saiu no teu caixa esse dinheiro? Saiu, então é menos, tá? É menos, é negativo. Aí no final do ano 2, mesma coisa, igual, vou lá o 4.770 dividido por 3 anos, vezes menos 1. Tá lá, e agora o último pagamento aqui. Igual, vou lá, 4.770 dividido por 3 vezes menos 1. Está feito. Tá? Já coloquei aqui as três amortizações do principal. Muito bem, agora vamos ver quanto é que eu estou devendo. Vamos calcular. Essa coluna aqui não vai servir para nada. Tá? Ela vai servir apenas para a gente calcular o juro. Então, quanto é que eu estou devendo? No ano 0, eu recebi o empréstimo e eu estou, no período 0, né, nos primeiros 6 meses, né, eu recebi 4.770 e estou
devendo 4.770. Então, eu vou fazer aqui, vou copiar até aqui, este aqui, vou copiar aqui. Por que você está fazendo isto comigo? Estou devendo 4.770. Aí, quando chegou aqui no primeiro ano, eu devia 4.770, agora eu paguei 1.590, então devendo 3.180. 3.180. Continuo devendo 3.180, aqui no segundo ano, eu devia 3.180, paguei 1.590, estou devendo 1.590, e quando chegou aqui, eu devia 1.590, paguei 1.590, estou devendo zero. Então, o saldo devedor está calculado. Muito bem. Agora, vamos calcular os juros. Vamos ver o que diz o contrato sobre os juros. O contrato diz o seguinte: o juro é anual de 8%, a taxa é linear, quer dizer, uma taxa simples, ela é paga de 6 em 6 meses, e a primeira parcela vai ser no final do primeiro semestre. Opa! Então, vamos voltar aqui, primeiro semestre é aqui, então vou fazer o seguinte, igual este valor aqui, vezes o 8%, e vezes o 8%, dividido por 2. Eu fiz alguma coisa errada aqui, já vamos descobrir o que foi. Vamos começar de novo. Então, igual a este valor, vezes o 8%, dividido por 2, porque o juro é semestral. É negativo? É negativo, então, vezes menos 1. Por que é negativo? Saiu do caixa é negativo. Vamos calcular para o período inteiro aqui, tá? Calculamos para o período inteiro. Preciso pegar o C, aqui está certo, o L17 está certo, o C8 é fixo. Muito bem, está lá. Então, está aqui o juro que eu paguei sempre sobre o saldo do devedor, ou seja, vai ser 4% ao semestre. Acontece o seguinte, esse nosso exemplo aqui é um exemplo de um empréstimo internacional. Então, um empréstimo internacional, quando você vai pagar, você vai mandar o juro lá para o exterior, você tem que pagar um imposto de renda. O Banco Central vai ter que pegar 15%, por exemplo, se for para os Estados Unidos. Puxa vida, e quer dizer que o cara lá vai receber 15% a menos de juro, o sujeito lá do banco que ele emprestou não quer nem saber, ele quer receber o dinheiro inteiro. Então, é o seguinte, isso vai ser uma despesa tua, ou seja, você vai ter que pagar isso a mais. É todo empréstimo assim? Não, é só nesse aqui. Por que você está fazendo assim? Eu estou fazendo assim porque está escrito no contrato, né? Lembre que isso aqui é ficção, tá? Então, o imposto de renda vai ser igual ao juro vezes a taxa do imposto de renda, que está aqui, que é 15%. Muito bem. A taxa está aqui, tem que fixar a taxa. Vamos arrastar até embaixo, está lá. Pronto. Agora eu vou fazer o fluxo de caixa líquido, para poder calcular a TIR. Muito bem, então vou fazer o seguinte, ó, igual, entrou um crédito na minha conta, saiu, esse aqui vai sair também, saldo devedor eu não vou pôr na conta, porque eu só usei ele para calcular o juro saiu e o imposto de renda saiu também, então dei um enter aqui. Então veja só, no instante zero, não entrou 4.770 na minha conta, entrou 4.679, ó, 4.679. Por que entrou 4.679? Porque saiu as taxas que eu paguei, as despesas e o imposto também, então entra o valor líquido. Muito bem, agora é só arrastar isso aqui para baixo, arrastei para baixo, está aqui o fluxo de caixa direitinho. Com o fluxo de caixa, eu já tinha feito uma fórmula aqui, então calculei a TIR, deu uma TIR de 4,4 ao semestre. 4,4 ao semestre.
Muito bem, eu estou olhando aqui não tem remessa de juros, o saldo devedor, o saldo devedor aqui continua, aqui ele está errado, aqui o saldo devedor é o mesmo. Muito bem. Aqui, ó, eu tinha um erro aqui na minha conta, né? Porque eu passei o semestre inteiro devendo 1.590. No início do semestre, eu estava devendo 1.590. No penúltimo dia do semestre, eu estava devendo 1.590. E daí, quando eu paguei, é que zerou. Tá? Então, aqui eu tenho que deixar o saldo com 1.590. Então, deu, está aqui o fluxo de caixa, né? Está aqui o fluxo de caixa, rapaz, eu corrigi aqui, marquei. Esse fluxo de caixa eu vou calcular a TIR. Quando eu calculo a TIR, eu vou ter uma TIR semestral. Vou ter uma TIR semestral. Então, eu tenho que transformar essa TIR semestral numa TIR anual. Eu vou ter que transformar essa TIR semestral numa TIR anual. Eu vou calcular a TIR do lado aqui, só para você ver como é que eu faço essa conta. Vou repetir, isso aqui é uma coisa que você já aprendeu em matemática financeira. Veja lá, então, vou em funções, matemática financeira, perdão, vou lá no fim, porque está em ordem alfabética, TIR igual, os valores, eu vou marcar os valores aqui, peguei aqui, marquei os valores, ok, está lá a 4%, 4,5% ao semestre. Puxa, mas o juro sempre você tem que calcular anual, né? Então, vamos calcular, vamos transformar esse 4% ao semestre em 4% ao ano. Como é que vai ficar? Igual, abre parênteses, 1 mais este valor aqui, fecha parênteses, potência, de 2. Faltou menos 1 aqui. Então, mais um parênteses, menos 1. 9,3, vou definir ele aqui como percentual, 9,3. Então, você veja só, deixa eu mostrar para você uma coisa interessante. No contrato que você fez com o banco, quanto que estava estipulado o juro? 8%. Na verdade, o juro efetivo era 9,3%. Faz diferença? Cara, é só 1,3%. Aqui, 1,3% é 20% no total da despesa. E com esse empréstimo, então, a diferença é muito grande. Todos são assim? Não. Mas para você calcular o valor dele, a conta é mais ou menos essa, né? Então, meus queridos, o que eu queria mostrar para vocês é isto aqui, né? Você vai ter que estudar aí, Finame, Factoring, leasing, debêntures, empréstimos, e o último que eu falei são os commercial paper, né? Você vai ter que estudar cada um deles, né? E aí, como que calcula o custo efetivo? O custo efetivo calcula desse jeito que eu acabei de te mostrar, fazendo uma planilha no Excel. Nunca você vai pegar uma planilha em anos, como a minha, sempre você vai pegar você vai ter que fazer em dias. Eu só fiz em ano para ficar mais fácil de você entender. Muito obrigado, um abraço, até a nossa próxima aula. Adeus.